Olá, sejam bem-vindos ao curso técnico de administração modalidade à distância do Instituto Federal Tocantins. No módulo de hoje, nós iremos trabalhar os exercícios da apostila, os exercícios de matemática financeira. Nos próximos 40 minutos, vocês irão ver os exemplos e toda a fundamentação de matemática financeira da apostila. Esse material irá servir como apoio, inclusive às aulas presenciais. Muito obrigado, sejam bem-vindos ao curso técnico de administração, disciplina de matemática financeira. Uma boa aula. Olá, sejam bem-vindos ao curso técnico de administração modalidade à distância do Instituto Federal Tocantins. Neste módulo, iremos trabalhar a disciplina de matemática financeira. A apostila foi elaborada pelo professor José Roberto Medeiros Júnior, a elaboração dos slides e a apresentação, professor mestre Josiane Granja Júnior. Bom, meus caros, então vamos começar a aula trabalhando com alguns conceitos básicos que vai nos ajudar a entender um pouco da parte de juros simples e compostos. Vamos começar pela razão. A razão, na realidade, é quando você vai trabalhar com duas grandezas. Você vai comparar duas grandezas. Tá? Observe aqui que eu tenho A maior do que B, A menor do que B, ou A igual a B. Na realidade, o que eu estou fazendo aqui são comparações entre duas grandezas. Ok? Então, em resumo, uma razão é a representação da divisão entre dois valores. Observe a maneira que elas são representadas. A sobre B, A dois pontos B e A barra B. Então essas representações são as representações de razão ou divisão. A razão entre 6 e 3 é expressa por 6 2.3 ou 6 barra 3, ou ainda 6 dividido por 3. Se pretendemos comparar A e B, determino a razão de A por B ou A barra B, ou seja, estamos afirmando que A é 2 vezes maior do que B, ou seja, o dobro. Aplicações. Velocidade média. A velocidade média, em geral, é uma grandeza obtida pela razão entre uma distância percorrida e o tempo gasto nesse percurso. Velocidade média, distância percorrida, tempo gasto no percurso. Suponhamos que um carro percorreu 120 km em 2 horas. A velocidade média do carro nesse percurso será calculada a partir da razão. 120 dividido por 2, neste caso 60 km por hora, ou seja, andando, viajando a 60 km por hora, em 2 horas ele percorre 120 km. O que significa em 1 hora o carro percorreu 60 km. Aplicações. Escala. Escala é a comparação entre o comprimento observado no desenho, mapa, por exemplo, e o comprimento real correspondente, ambos na mesma unidade de medida. Escala, comprimento do desenho, comprimento real. Exemplo. Em um mapa, um comprimento de 8 metros está representado por 16 centímetros. Qual a escala utilizada para fazer esse mapa? Observe que nesse caso aqui, 8 metros equivale a 800 centímetros. Então, na escala 16 centímetros por 800 metros, 1 por 50, ou ainda a escala de 1 por 50, como é mais comum nos desenhos e mapas. Isso significa que cada 1 centímetro medido no desenho é igual a 50 centímetros no tamanho real. Vamos trabalhar também aqui os conceitos de potencialização. Podemos definir potência como um produto de fatores iguais. Observem aqui, A elevado a N é igual a A vezes A vezes A, ok? Tantas vezes quanto o expoente N mandar, onde A é a base e N o expoente, resultado é a potência. Observe aqui, menos 2, entre parênteses, elevado ao quadrado. Eu tenho menos 2 vezes menos 2. Observe que eu estou multiplicando o menos 2 duas vezes, como manda a potência. Então, qual é o meu resultado? 4. Por quê? 2 vezes 2, 4. Menos vezes menos, mais. Observe aqui, menos 3 elevado ao cubo. Eu teria, na realidade, a base, menos 3, multiplicada por ela mesma, 3 vezes, que vai dar igual ao número 27. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Menos com menos dá mais com menos, menos. Olha esse outro exemplo aqui. 4 elevado à quarta potência. Observe que eu estou multiplicando o 4 por ele mesmo tantas vezes quanto a potência indica. Nesse caso, 4 elevado à quarta potência igual a 256.
5 elevado à quinta potência será o 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, igual a 3.125. Observe que eu multiplico 5 tantas vezes quanto a potência indicar. Casos particulares. Toda potência de expoente 1 é igual à base. Observe aqui, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Toda potência de expoente 0 é igual a 1, sendo A diferente de 0. Então, toda vez que eu tiver qualquer número elevado a 0, ele vai ser igual a 1. O porquê? Observe aqui, A dividido por A não é igual a 1. Qualquer número elevado a 1 não é igual a ele mesmo, então eu posso reescrever isso aqui como A elevado a 1 dividido por A elevado a 1. Observe que nesse caso, o A elevado a 1 eu também posso reescrevê-lo como A elevado a 1 menos 1. Ok? Então, A elevado a 1 menos 1 é igual que A elevado a 0. Logicamente, se A dividido por A é igual a 1, então A elevado a 0 vai ser igual a 1. O que nós temos aqui? Vamos imaginar isso aqui. 2 dividido por 2 não é igual a 1. Eu também posso reescrever 2 dividido por 2 como 2 elevado à primeira potência dividido por 2 elevado a 1. Que eu posso reescrever isso aqui de que maneira? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, nesse caso, eu teria o que? 2 elevado a 1 menos 1. Ora, 2 elevado a 1 menos 1 eu posso reescrever como 2 elevado a 0. Então, 2 elevado a 0 é igual a 1. Observe que, nesse caso, o 2 elevado a 0 nada mais é do que o 2 dividido por ele mesmo, que o resultado final vai ser 1. Observe aqui, 4 dividido por 4 não é igual a 1. Por quê? Observe que 4 dividido por 4 eu posso reescrever como 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado eu posso reescrever como 2 elevado a 2 menos 2 no expoente. 2 menos 2 não vai dar 0, meus caros. Então, eu posso reescrever essa potência de base 2 como 2 elevado a 0. Então, 2 elevado a 0 é igual a 1. Observe que, nesse caso, eu teria o que aqui? 4 dividido por 4 não é igual a 1. Então, logicamente, eu posso ter que 2 elevado a 0 é igual a 1. Observe que o que eu fiz aqui, eu só fiz o trabalho de potência, tá? Para chegar nesse resultado final. Se eu trabalhar esse 4 aqui também da forma elevada a 1, né, com 4 elevado à primeira potência, o cálculo vai ser idêntico a esse aqui. E no final eu sempre vou ter o quê? 4 elevado a 0 vai ser sempre igual a 1. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que qualquer número elevado a 0, ele vai ser sempre igual a 1. Toda potência de expoente negativo é igual ao inverso da potência de expoente negativo. Então, observe aqui, né, o A elevado a um número negativo, ele vai ser a mesma coisa que 1 sobre o A elevado a esse expoente positivo. Observe que, nesse caso, foi justamente esse princípio que eu utilizei aqui. Né? Observe que esse A aqui está elevado a 1, ele está no denominador. Quando eu subo esse A, o que é que vai acontecer com ele? Tá? O seu expoente ele fica negativo, por isso 1 menos 1 igual a 0. Propriedades da potência. Qualquer número elevado a 0, né, vai ser sempre igual a 1. Qualquer número, né, sem um expoente visível, na realidade significa dizer que ele está elevado a 1. Né? Observe aqui, 2 elevado a menos 5, nada mais é do que 1 sobre 2 elevado à quinta potência, que nada mais é do que 1 sobre 32. 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo é igual, eu conservo a base e somo os expoentes. Né? Então, eu teria o quê? 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo é igual a 2 elevado a 2 mais 3, que é igual a 2 elevado à quinta potência, que vai ser igual a 32. 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao quadrado é igual a 2 elevado a 3 menos 2. Observe que nesse caso aqui eu estou utilizando uma propriedade, né? Ou seja, o 2 que estava no denominador, ele subiu e o expoente ficou negativo. Então, nesse caso, eu teria o quê? 2 elevado ao cubo menos 2, que vai ser igual a 2 elevado a 1. Aplicando, né, a propriedade B aqui, eu teria o quê? Que 2 elevado a 1 é igual a 2. Observe nesse caso aqui, meus camaradas.
nessa propriedade? Observe que eu tenho 2 ao quadrado, entre parênteses, elevado ao cubo. Então, neste caso, o que é que eu vou fazer? Observe que isso aqui vai ser igual a quem? A 2 elevado à sexta potência. Por que 2 elevado à sexta potência? Eu conservo a base e só faço o que, meus caros? Multiplicar os expoentes, o interno vezes o expoente externo. Então, nesse caso, teria o que? 2 elevado à sexta potência, que vai ser igual a 64. Então, qual é o princípio que eu tenho? Que qualquer número, né, multiplicação de potência de mesma base, eu teria o que? Eu conservo a base e somo os expoentes. Divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. E quando eu tenho a potência de uma potência, eu conservo a base e multiplico o expoente interno pelo expoente externo. Porcentagem. Historicamente, a expressão porcento aparece nas principais obras de aritmética de autores italianos do século XV. O símbolo percentual surgiu como uma abreviatura da palavra cento, utilizado nas operações mercantis. Para indicar um índice de 10%, escrevemos 10%, e isso significa em cada 100 unidades de algo, tomaremos 10 unidades. O cálculo de 10% de 80, por exemplo, pode ser obtido como produto de 10% por 80, isto é, 10% vezes 80. Na realidade, eu tenho o que, meus caros? 10% vezes 80 é igual a 10 dividido por 100 vezes 80, que vai ser igual a 800. 10 vezes 80, 800, dividido por 100, que é igual a 8. Exemplo. No torneio de basquete, uma determinada seleção disputou 4 partidas na primeira fase e venceu 3. Qual o percentual ou qual a percentagem de vitórias obtidas por esta seleção nesta fase? Solução. Vamos indicar por x% o número que representa esta porcentagem. Esse problema pode ser expresso da seguinte forma: x% de 4, né, com relação a 3. Então, observe que eu tenho aqui número de partidas. Vamos colocar partida A, B, C e D. Vitórias, né, na partida A, na partida B, na partida C e derrota na partida D. Então, observe que eu tenho o quê? 4, que é o número total de partidas, equivale a 100%, e 3, que é o número de vitórias que eu estou buscando, que vai ser x%. Então, como eu tenho isso aqui? Então, 4 equivale a 100% e 3 equivale a x%, que é o número de vitórias que eu quero. Então, observe que eu vou aplicar aqui a regra de 3, meio pelos extremos. Então, teria o quê? 4 vezes x% igual a 3 vezes 100%. Então, eu teria o quê como resultado? Né? x% igual a 0,75%, que na realidade, meus caros, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou, né, dividindo 3 vezes 100% por 4. Então, eu posso dividir logo aqui 3 dividido por 4, que vai dar 0,75, e depois multiplicar por 100. Ou seja, o resultado final nada mais é do que 75%. Ou seja, o meu número de vitórias foi de 75%. O percentual das vitórias na primeira fase foi de 75%, com 25% de derrota. Bom, agora que a gente vai começar a trabalhar com a parte de taxas, é interessante vocês terem na cabeça essas abreviaturas aqui. AD ao dia, AM ao mês, AB ao bimestre, AT ao trimestre, AQ ao quadrimestre, AS ao semestre e AA ao ano. Esses conceitos aqui, meus caros, vai ser importante para os trabalhos que nós vamos desenvolver na apostila. Taxas e coeficientes. Taxas. As taxas se referem aos valores expressos preferencialmente em porcentagem, enquanto que os coeficientes são estritamente numéricos, números decimais. Por exemplo, taxa nominal é quando o período de capitalização dos juros ao capital não coincide com aquela a que a taxa está referida. Exemplo: 1.200% ao ano com capitalização mensal, 450% ao semestre com capitalização mensal, 300% ao ano com capitalização trimestral.
Então, observe aqui que a taxa não está no mesmo período da capitalização. Taxa efetiva é quando o período de capitalização dos juros ao capital coincide com aquela em que a taxa está referida. 120% ao mês com capitalização mensal, 450% ao semestre com capitalização semestral e 1.300% ao ano com capitalização anual. Então, observe a diferença entre a taxa efetiva, meus caros, e a taxa nominal. Enquanto a taxa nominal eu tenho, a taxa não coincidindo com a capitalização, quando eu trabalho com a taxa efetiva, eu tenho justamente a taxa coincidindo com a capitalização. E o que seria a taxa real? A taxa real é a taxa efetiva corrigida pela taxa inflacionária do período da operação. Juros simples. Quando solicitamos um empréstimo em um banco, estaremos obrigados, como devedor, a pagar um valor do empréstimo, mais outra parte como prêmio ao nosso credor, neste caso, o banco. Esse valor pago a mais pelo devedor chama-se juros, que também podemos interpretar como preço do dinheiro, ou seja, o preço que pagamos por tomar emprestado. Já para o credor, meus caros, os juros é uma forma de oferir renda, pela cessão de um certo capital, sem que haja necessariamente a produção de um determinado bem. Então, observe que toda vez que eu vou trabalhar com juros, de um lado eu tenho o credor e do outro lado eu tenho o devedor. Também podemos interpretar os juros como o preço do risco que o credor corre. Geralmente, quanto maior a inadimplência, maior será o risco. Neste caso, maior será a taxa de juros cobrada no processo. Para os juros, devemos considerar as seguintes variáveis. Capital, ou principal, é a quantia aplicada ou tomada emprestada. N é o número de períodos, o número de tempo de períodos que o capital será aplicado. J, que é os juros resultante da operação. I, a taxa percentual aplicada ao capital para apuração dos juros. E M, o montante, é a soma do capital com os juros produzidos em todo o período. Na modalidade de juros simples, o cálculo dos juros de cada período é sempre calculado com base no capital inicial. Quando tivermos o valor do capital, a taxa de juros e o tempo de aplicação para a obtenção dos juros, iremos utilizar a fórmula juros igual ao capital vezes a taxa vezes N período. Vamos observar esse exemplo. Qual os juros produzido por um capital de R$1.000 quando aplicado por 2 anos e a uma taxa de juros simples de 10% ao ano? Observe aqui, capital 1.000, taxa 10%, eu vou trabalhar nesse formato aqui decimal, e ter 2 anos. Então, observe aqui a fórmula juros igual a capital mais taxa vezes N. Juros igual a capital vezes taxa vezes N período. Juros 1.000 vezes 0,1, que seria o percentual, vezes 2. Então, observe que os juros dessa aplicação seria de R$200. Para o cálculo do montante, utilizaremos a fórmula montante igual a capital mais juros. Observe que, neste caso, eu estou somando ao capital inicial a taxa de juros, ou, no caso, os juros obtidos. Qual o montante produzido por um capital de R$1.000 quando aplicado por 2 anos e uma taxa de juros simples de 10% ao ano? Observe que é o mesmo exemplo anterior. Então, capital 1.000, taxa de 0,1, tempo 2 anos. Então, observe que a fórmula de juros que eu tenho é essa, a fórmula anterior. Juros 1.000 vezes 0,1 vezes 2, juros 200. Montante igual a capital mais juros, ok? O que é que eu teria? Montante de 1.000 mais os juros de R$200. Neste caso, o montante final seria, meus caros, de R$1.200. Nós temos também outra fórmula de calcular. Observe que neste caso aqui, eu estou utilizando desta fórmula, mais esta fórmula aqui para encontrar o montante final de R$1.200 dessa aplicação. Agora, eu tenho outra forma de calcular. De que maneira? Observe que o montante ele vai ser igual a quem? Ao capital mais os juros. Se juros igual
ao capital vezes a taxa vezes N períodos, então eu posso reescrever como montante igual a capital mais capital vezes a taxa vezes N períodos. Observe que eu só fiz uma substituição. No lugar do J, na fórmula original, eu reescrevi o significado dos juros, que é o capital vezes I vezes N. Colocando sem evidência, temos montante igual ao capital. Ora, eu vou abrir o parênteses agora, que eu estou colocando sem evidência, o que é que eu terei? Capital dividido pelo capital vai ser igual a 1, mas, observe agora que eu vou dividir todo esse fator pelo capital, vai ser igual a quem? A I vezes N. Ok? Então, observe que a fórmula do montante para juros simples será essa daqui. Montante igual a capital que multiplica 1 mais I vezes N. Vamos observar aquele exemplo. Qual o montante produzido por um capital de R$1.000 quando aplicado por 2 anos a uma taxa de juros simples de 10% ao ano? Capital 1.000, a taxa de juros de 0,1 ou 10% e o tempo 2 anos. Então teria o que? Montante igual ao capital que multiplica 1 mais I vezes N. Então teria como? Capital fazendo a substituição 1.000 que multiplica 1 mais 0,1, que é a minha taxa, vezes 2 em 2 anos. Então teria o que? Montante igual a 1.000 que multiplica 1 mais 0,2, correto? 0,1 vezes 2, 0,2. Então teria que montante igual a 1.000 que multiplica 1,2. 1,2 vezes 1.000, R$ 1.200. Correto? Vamos passar agora para juros compostos. Quando trabalhando com juros compostos, devemos lembrar de duas verdades. A primeira, os dados são os mesmos de juros simples. Segundo, o conceito básico de juros compostos está nas equações exponenciais. O que é que eu quero dizer com isso? Partindo deste princípio, nos juros simples, a taxa incide somente sobre o principal, investimento ou o empréstimo, o capital emprestado. Já nos juros compostos, temos a taxa incidindo tanto no capital como nos juros passados. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos olhar esse exemplo. Alguém toma R$10.000 de empréstimos a uma taxa de juros de 10% ao mês, durante 3 meses. Qual o valor do montante final e dos juros? Vamos realizar esse cálculo pelos juros compostos e simples para notarmos a diferença. Juros compostos. Vamos observar esse exemplo daqui. Alguém toma 10.000 de empréstimos a uma taxa de juros de 10% ao mês durante 3 meses. Qual o valor do montante final e dos juros? Então, observa aqui que eu tenho o primeiro período, segundo e terceiro período. Vamos colocar aqui o capital inicial nos 3 períodos. Por quê? Porque ele vai ser importante aqui para os juros simples e para a comparação que vamos fazer com os juros compostos. Por quê? Eu tenho o quê? Que nos juros simples, o capital inicial vai ser de 10.000. A mesma coisa acontece com os juros compostos. Mais 10% de 10.000 que vai ser igual a 1.000. 10% de 10.000 também vai ser igual a 1.000 nos juros compostos. Então, observe que no primeiro período de aplicação, o valor final vai ser exatamente o quê? R$11.000, tanto em juros simples como R$11.000 em juros compostos. Isso vai começar a mudar agora no segundo período. Por quê? Observe que aqui, quando incidir os 10%, ele está incidindo somente sobre o capital inicial, que vai ser o quê? R$10.000. Então, eu teria R$1.000 de juros novamente, que somados aos R$11.000, eu iria para 12.000. Observe que nos juros compostos, ele não está incidindo mais sobre o capital inicial de R$10.000. Ele está incidindo sobre justamente os R$11.000. Então, neste caso, eu teria o quê? Eu teria R$1.100, ok? Porque ele está incidindo sobre os juros também, que está aqui. Por isso que nós chamamos que os juros compostos é juros sobre juros. Então, observe que o valor no segundo período para juros compostos ele já modifica, foi para R$12.100. No terceiro mês, observe, no terceiro período aqui, que eu tenho aplicação de R$12.000, só que os juros ele vai incidir sobre o capital inicial. Então, neste caso, vai ser 10% de 10.000, vai ser 1.000. Ou seja, observe que neste caso aqui, eu estou voltando ao valor do capital inicial. Já nos juros compostos, não. Os 10% vai incidir justamente sobre o valor do período passado,
né, com juros. Então, observe que neste caso aqui, os 12.100 vai gerar o que? 1.210, ou seja, 10% desse valor. Ou seja, no resultado final, enquanto no juros simples eu terei um resultado de R$13.000 desta aplicação, nos juros compostos o meu resultado vai ser de R$13.310. Ok? Então, obviamente, os juros compostos, o seu resultado final vai ser maior do que os juros simples no final de um período de aplicação. Abaixo temos a fórmula para o cálculo da modalidade de juros compostos. Observe aqui que eu estou tratando de uma equação exponencial. Então, eu tenho que o montante vai ser igual ao capital vezes 1 mais I, e 1 mais I entre parênteses elevado ao número de períodos. Então, vamos pegar o exemplo aqui. Alguém toma R$10.000 emprestado a uma taxa de juros de 10% ao mês durante 3 meses. Qual o valor do montante final e dos juros? Então, vamos lá. Observe, qual vai ser o montante? O montante eu não tenho, mas o capital eu tenho, que vai ser os R$10.000. O número de período, 3 meses, e a minha taxa de 10%, 0,1. Então, observe que o meu montante é igual a 10.000, que multiplica 1, mais a taxa de 0,1 elevado ao cubo. Meu montante vai ser igual a 10.000, né, vezes quem? Vezes 1,1. Por quê? 1 mais 0,1. 1,1 elevado ao cubo. Olha, quem vai ser o meu montante? Vai ser 10.000 vezes 1,331. Neste caso, meus caros, observe que esse valor aqui, ao multiplicar por 10.000, vai dar quanto? 13.310. Observe que quando a gente analisa aqui, né, no slide anterior, vamos voltá-lo aqui, que vai dar justamente o valor de 13.310. Ok? Então, repetindo passo a passo, tá ok? Eu tenho quem? 10.000, que multiplica 1 mais 0,1 elevado ao cubo. 10.000, que multiplica 1,1 elevado ao cubo. 10.000, que multiplica 1,331. Ou seja, montante final, 13.310. Bom, meus caros, esse material aqui nada mais é do que um material de apoio, já que as aulas serão presenciais e eu estarei aí nos finais de semana pré-determinado pela coordenação. Bom, eu espero que esse material tenha ajudado um pouco e logo irei disponibilizar outros materiais para que ajude vocês no entendimento da disciplina de matemática financeira. Uma boa aula. Irei repassar ao tutor presencial os exercícios que vocês deverão fazer e responder. Muito obrigado e bons estudos.